Ei, quem tá entrando aí? Live com a PD, vambora? Nossa primeira live da semana. Essa semana tem 2 lives. Deixa eu ver aqui se o som tá funcionando. Acho que... Vamos ver quem tá entrando. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Então vamos! Hoje a gente vai falar de um tema muito importante que eu venho falando com muita frequência aqui, que é sobre o climatério e a menopausa. E eu tenho certeza que muitas de vocês que estão entrando nessa live hoje estão passando por essa fase. Se não estão passando por essa fase, estão provavelmente conhecendo outras mulheres que sejam amigas, irmãs, parentes, ou mulheres que trabalham com você e que estão passando por essa fase. E hoje a gente vai falar justamente da relação super importante da gente controlar aspectos na nossa alimentação e na nossa suplementação para controle dos sintomas de climatério e de menopausa. Bora? Vamos aproveitar e fazer o quê, ó? Pegar esse aviãozinho aqui e mandar para cada 5 mulheres que você conhecer, que estão aí na faixa dos 40 anos ou mais, você vai mandar essa live de agora para que elas possam participar e entender tudo que elas têm que fazer hoje na alimentação delas para também poder controlar melhor os seus hormônios. Agora, diz aqui para mim uma coisa, quem aí está nessa fase do climatério e menopausa? Escreve aqui para mim quais são os sintomas que você tem sentido, porque eu sei que muitas de vocês talvez não saibam nem que estão no climatério. Na menopausa é mais fácil identificar que você já chegou, mas no climatério não, né? Conta aí pra mim. Ó, estão falando aqui, a única coisa que eu vi mudança foi por eu ter engordado. Realmente o ganho de peso é um dos sinais bem característicos do climatério, mas também, e da menopausa, mas também, vamos lá, pode ser uma característica que se confunde muito com outras, né, com outras situações. Vamos ver, dificuldade de perder peso, cansaço, calor, insônia, não tenho vontade de sair de casa, um cansaço infinito, inchaço, fogacho e insônia, tô na menopausa, estou engordando. Renata Mello falou insônia. A Pri Figueira falou climatério, calorão, cansaço, ganho de peso, insônia, ganho de peso, irritabilidade. Irritabilidade e cansaço. A pessoa que escreve 2 vezes irritabilidade é porque realmente tá o quê? No limite da irritação, né? E o que eu percebo, né? Que muitas vezes a mulher ela não sabe se reconhecer dentro dessa fase. Muitas vezes a gente sabe que assim, você entrou na menopausa, você parou de menstruar. Claro que a mulher ela já está mais programada, mais preparada na vida dela para saber que neste momento da vida, necessariamente ela vai ter alterações que são características dos seus 50 anos, dos seus 55, 53 anos de idade, quando ela realmente já não está mais menstruando. Mas o que muita gente não sabe é que ao longo aí de 8 anos, 10 anos ou até mais anos, a gente já tem um declínio hormonal super importante e um declínio hormonal super compatível com essa fase mesmo. É uma fase que vai aí dos 40 aos 50 anos, mais ou menos, e é uma fase onde a gente já começa a ter decréscimo da produção dos hormônios sexuais, que são produzidos prioritariamente nos nossos ovários. Então é como se a gente falasse que dos 40 aos 50 anos, a gente vai se preparando para o envelhecimento ovariano, que vai marcar lá no final, o final da nossa fase reprodutiva, nossa última menstruação. Teve a última menstruação, 12 meses depois, eu vou dizer que eu entrei na menopausa. Então, a menopausa não é só a última menstruação. A menopausa é essa fase que se inicia depois de 1 ano que você teve o seu último ciclo menstrual. Só que você não acordou e descobriu que está na menopausa. Você foi declinando a sua produção hormonal até que os seus ovários não deram mais conta de produzir os hormônios suficientes e você finalizou ali a sua idade reprodutiva. E aí, é importante a gente entender por quê? Porque muitas de vocês falam assim, PD, eu não me reconheço mais. Eu não era assim. Eu tô que assim, parece que tô derretendo, parece que tô assim de uma maneira que
meu rosto tá caindo, eu tô ficando flácida, meu bumbum tá caído, eu tô ganhando peso. Assim, parece assim que eu tô meio num ritmo mais lento. E de fato você tá num ritmo mais lento. O que você precisa entender? O teu corpo, ele funcionou até uma determinada idade a pleno vapor, recebendo aqueles hormônios todos os dias. Então, teu cérebro funcionou assim, o seu fígado funcionou assim, a sua circulação funcionou assim, as suas artérias funcionaram assim, o seu cérebro funcionou assim, recebendo aquela enxurrada de estrogênio, de progesterona e testosterona ao longo dos anos. A gente ainda tem o cortisol, a melatonina, a insulina, a leptina, são outros hormônios que eu falo dentro do desafio da dieta hormonal, que vai começar agora no dia 15. Daqui a pouco eu dou os comandos para você poder se inscrever, se você ainda não se inscreveu no desafio da dieta hormonal, que começa do dia 15 ao dia 22 e é 100% gratuito. Então a gente tem menos de 15 dias para começar o nosso desafio. Então, Então, teu corpo funcionava perfeitamente recebendo aqueles hormônios. E aí, o que começa a acontecer? Esse ano, eu produzo menos do que o ano que passou. Porém, eu preciso fazer a mesma, digamos assim, o mesmo movimento no trabalho, na vida, na família, em tudo isso que eu já tinha que fazer no ano anterior. Então, o que acaba acontecendo? Eu, esse ano, tenho que fazer mais esforço cognitivo, energético, de raciocínio, de força física do que no ano anterior. Por quê? Porque a vida da mulher continua. Ela provavelmente tem até mais obrigações, ela tem mais elementos ali que ela precisa se ajustar. Aí passa mais um ano, passa mais 2. Você tem que continuar a progredir no seu trabalho, na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Você tem novos desafios, você está ficando mais velha. Mas a tua capacidade de lidar com esse envelhecimento está acontecendo o quê? Está caindo. Então o seu desempenho também vai ficar mais baixo. E o que a mulher vai fazendo diante disso? Nada, porque ela muitas vezes sequer entende que essa é uma fase que não vai passar. O climatério não vai passar se você não for intencional com ele. Cada ano, você, daqui pra frente, só pra trás. Gostei dessa frase. A gente tem que sair disso. Daqui pra frente, só pra trás, era pra quem não sabia que você pode modular tudo isso com suplementos e alimentos. Porque se você soubesse, provavelmente essa é uma frase que você jamais falaria. Tá? Então, o que a gente tem que pensar aqui? Cada ano você só vai ter piora, porque você desconhece o que você está vivendo. E na sua cabeça sempre existe aquela sensação de é uma fase, isso tudo vai passar, é passageiro. Ah, libido baixa é um problema no relacionamento. Ah, eu tô irritada, tô nervosa porque meus filhos não estão indo bem na escola. Ai, eu tô ganhando peso porque eu tenho descuidado na minha alimentação. Ah, eu não tô dormindo bem porque eu tô com um problema no trabalho. Então a gente sempre vai atribuindo e a gente acaba se perdendo, porque quando a gente nota os anos se passaram, você não fez nada a respeito e a menopausa chega. Então, na verdade, a mulher que ainda está na fase do climatério, então você que está me ouvindo, você tem a minha idade, 45, ou então tem um pouco menos, 42, 43, 46, 47... 48, você tem muita coisa para fazer antes da sua menstruação cessar. E é com você que tem na faixa dos 40 e poucos anos é que eu preciso falar com mais propriedade, que eu preciso falar de maneira mais enfática, porque você que deixa os seus sintomas de lado, você que negligencia o que você sente, você que não sabe que o que você sente é relevante. E hoje a gente vai falar justamente de como contornar na alimentação, quais são os elementos chaves na alimentação para você reverter essas questões hormonais. Porque a gente consegue reverter essas questões hormonais. Tá bom, PD, mas eu já passei pela menopausa. Eu já tô com 50, 52, 54, 55. Então, o que acontece? Os primeiros 5 anos pós-menopausa são anos mais duros em relação aos sinais e sintomas. Então a mulher tem mais fogacho, ela tem mais irritabilidade, ela ganha mais peso, ela tem mais insônia, ela tem mais suores noturnos.
Passa esse período, muitas vezes ela estabiliza. Então, quem tá me assistindo aqui, que tem 58, 60, 62, tá mais estável, mas começam a acontecer outros problemas de saúde. É muito normal, depois que passa aí 5, 6, 10 anos da menopausa, e essa mulher não pode mais fazer reposição hormonal porque ela perdeu muitas vezes essa janela de oportunidade, o que vai acontecer é que essa mulher, muitas vezes, ela precisa de um outro suporte. Ela costuma ter gordura no fígado, ela costuma, por exemplo, ter pré-diabetes, ela pode ter, por exemplo, alterações de osteopenia e osteoporose, ela pode ter muitas dores articulares. Então, muitos elementos novos, mas crônicos, começam a acontecer. É nessa fase dos 55 para frente que ela começa a ter mais problemas cardiovasculares, que ela começa a ter um risco maior de demências, aonde ela começa a ter uma chance maior de depósitos de placa de gordura nas artérias e eventos vasculares, aonde ela tem mais rigidez das artérias dela, aonde o colesterol começa a subir, a tireoide começa a descompensar, ela começa a ficar hipertensa muitas vezes. Então, não tem uma fase que é melhor do que a outra. Em todas essas fases, né, na pré-menopausa, ou climatério, ou perimenopausa, ou então transição menopausal, todos são nomes possíveis. Ou, depois que essa mulher está nos primeiros anos pós-menopausa e nos anos mais tardios, todas essas fases podem trazer consequências ruins. Tá? Em todas essas fases, a mulher com a dieta hormonal, ela pode se beneficiar. O que é a dieta hormonal, PD? A dieta hormonal é a minha metodologia de tratamento de sinais e sintomas de climatério e menopausa com alimentos e suplementos. Ah, mas como é isso? Eu achava que só o hormônio poderia equilibrar os nossos hormônios. Pois é, mas não é isso. Tem alimentos que, se você escolher, e suplementos que, se você escolher de maneira intencional, você vai conseguir equilibrar os sintomas de menopausa e de climatério. E aí, se tiver alguma aluna minha do Plano PD aqui, não me deixa mentir e fala os benefícios que você teve depois que você entrou no Plano PD de 8 semanas de acompanhamento. Provavelmente ali, muitas melhoraram a memória, muitas melhoraram a qualidade de sono, muitas tiveram redução de peso, controle de glicose melhor, muitas provavelmente já diminuíram o colesterol, não usam mais remédio de pressão, não tem mais suores noturnos, já sente que o tônus muscular está muito melhor, ou seja, já evoluíram positivamente. E dentro do Plano PD, o que a gente faz? A gente faz reposição hormonal? Não. A gente não faz reposição hormonal. O plano todo é plano onde você recebe cardápios variados com alimentos chaves que você vai colocar em prática e que vai, com isso, ter um resultado magnífico em relação aos teus sintomas. Além disso, a Isabela Ferreira falou, melhorei em tudo isso, estou no Plano PD. Ah, depois eu quero saber tudo que você melhorou, tá bom? A Bianca perguntou, a gardnerella está associada à alteração hormonal? Também pode estar, Bianca. Por quê? Tem mais incidência de infecções bacterianas e fúngicas e de alterações do epitélio vaginal, né, e geniturinário, ou seja, mulher ter mais infecção urinária, ter candidíase de repetição, ter mais ardência depois de relação sexual, ter incontinência urinária, ter cistite de repetição, ter vaginose bacteriana. Por quê? Porque tem toda uma mudança, uma modificação desse epitélio vaginal e do epitélio geniturinário. A gente costuma dizer que existe uma síndrome geniturinária da menopausa. Então, é aquele conjunto de sinais e sintomas onde a mulher, muitas vezes, já está cursando com várias alterações nessa parte urinária e vaginal. E com isso, ela acaba colhendo vários desses sintomas em repetição. Então você não tem uma candidíase porque você quer ter uma candidíase. Tem uma candidíase porque tua parte hormonal está desprotegida. Você às vezes tem uma candidíase também, por quê? Porque está comendo muito laticínio, porque está comendo muito açúcar, porque está com uma imunidade intestinal muito baixa. O que acontece quando você tem uma imunidade intestinal muito baixa? Quando você usou muito antibiótico, corticoide,
não tem uma reposição de probióticos adequada, não usa, por exemplo, colostro, glutamina, zinco, beta-glucana, vários nutrientes que podem tornar essa mucosa do seu intestino mais fofinha, menos permeável e mais capaz de aproveitar os nutrientes todos que você ingere, mantendo um equilíbrio e uma proteção dentro da mucosa vaginal e da mucosa intestinal. O intestino, estando íntegro, ele protege e te defende de todas essas circunstâncias que são normais a mulher desenvolver dos 40 anos para frente. Então é muito importante ter um tipo de probiótico também na alimentação ou ter alimentos fermentados na dieta para poder manter esse trofismo dentro do ambiente intestinal. Tô tomando complexo B. Complexo B não vai adiantar para isso. Fora que o complexo B, quando ele é comprado pronto de farmácia, a gente tem 1 miligrama de vitamina B1, 1 miligrama de vitamina B2, 2 miligramas de vitamina B3, é uma quantidade muito ínfima. Muitas vezes quando a gente faz manipulação, a gente acaba tendo um resultado muito melhor do que esse. Porque a gente vai usar 30 miligramas, 50 miligramas desse complexo B, né? De um pool de vitaminas do complexo B. Então, muitas vezes, em alguns casos, manipular vai ser melhor do que comprar um produto pronto, tá? Agora, isso que vocês estão falando, gente, eu quero morrer antes disso, pelo amor de Deus. Não pode pensar nunca numa coisa dessa. Tudo isso tem controle, tudo isso tem correção. Tanto é que a gente tem um programa de 8 semanas para remodelar isso. E muito antes de entrar no programa de 8 semanas, a partir do dia 15, que vocês vão estar dentro do desafio gratuito, você já vai colher resultados emagrecendo de 2 a 5 quilos de gordura nesta semana do desafio. Então preste atenção, anota aí que se você está querendo emagrecer, além de começar a melhorar os seus sinais e sintomas, você também vai jogar de volta de gordura para o universo de 2 a 5 quilos na semana do desafio. Pode escrever aí porque vai acontecer. Especialmente se você estava aí dando tiro no escuro, sem saber por onde começar e sem conseguir emagrecer há muito tempo. Esse é o perfil mais característico das minhas alunas que entram no desafio e que depois compram o plano PD. Então a gente vai ter do dia 15 ao dia 22 o desafio gratuito. Para você poder se inscrever no desafio, você vai escrever aqui embaixo a palavra desafio. Com essa palavra escrita desafio, o que vai acontecer? Você vai receber inbox no final da live um link para você se inscrever no desafio. Você vai ter que estar seguindo o meu perfil, patriciadavidson.nutri, o perfil Desafio Dieta Hormonal. O ideal é que você entre no meu canal aqui no Instagram, porque ali a gente joga várias receitas, várias dicas. Vai ter muita coisa durante o período do desafio para você já começar a ter resultado. Inclusive, para quem está se inscrevendo agora no desafio, vai ter uma avaliação hormonal para você preencher os seus sinais e seus sintomas. E a partir dos seus sinais e sintomas, eu vou te dar o resultado do seu questionário e vou te dizer como que você já pode começar a tratar esses sinais e sintomas antes mesmo de começar o nosso desafio da dieta hormonal. Então a gente já tem uma prévia do desafio. Depois no dia 15 você entra no desafio e quando termina o desafio no dia 22, dia 23 a gente abre as vagas para o plano PD. O plano PD ele é baseado na dieta hormonal, você recebe os cardápios, você recebe as receitas, você pode fazer tudo em casa, você pode fazer de qualquer lugar do mundo, é super fácil de implementar. Você tem plantões com as nutricionistas de segunda a sexta-feira, para você poder tirar as dúvidas se você quiser. Você tem aula com o médico, você entende tudo sobre reposição hormonal, mesmo que você decida não fazer. A gente tem 2 grupos hoje de mulheres. Aquelas mulheres que não podem, não querem, não sabem se querem fazer reposição hormonal, estão em cima do muro ou estão decididas a não fazer ou já perderam o tempo que poderiam fazer. E aí, para essas mulheres, só dá para fazer dieta hormonal mesmo. Então, suplementos, alimentos intencionalmente bacanas para isso. Aliás, eu postei um Reels esse final de semana muito bom, que tá bombando aí, mostrando alimentos que eu vou colocando na cestinha de supermercado, que são ótimos para a dieta hormonal e para o equilíbrio de hormônios naturais, certo? Então corram lá também para vocês poderem acompanhar e verem que alimentos são esses. Além disso, o outro grupo de mulheres é aquele grupo de mulheres aonde
já estão fazendo reposição hormonal. Essa mulher que já faz a reposição hormonal, não é um problema ela fazer a dieta hormonal, ela não tem que escolher uma coisa ou outra. A dieta hormonal, ela também prepara melhor a mulher que vai fazer reposição hormonal. Porque a mulher que vai fazer reposição hormonal, ela tem que estar detoxificada, ela tem que estar desinflamada, ela tem que estar sem as intolerâncias alimentares, ela recebe suplementação individualizada dentro do plano PD. Então você vai aprender exatamente o que é bom. Você vai parar de ficar assim, será que é espirulina? Será que é clorela? Será que é magnésio? Qual o tipo de magnésio? Será que é cromo? Quer dizer, chute no escuro sem saber quais são as melhores opções para o seu caso. Eu vou te dizer, eu e minha equipe, diretamente o que é bom para você. E aí, dentro do plano PD, sabendo isso, a gente sabe que a gente pode ter mulheres que não vão fazer nada e outras mulheres que estão fazendo reposição, mas não estão com o resultado da reposição hormonal. Só repor hormônio não é indicativo que você vá conseguir ter um excelente resultado. Pelo contrário, quem aí já teve experiência de fazer reposição hormonal e não ficar bem, ou conhecer alguém que faz reposição hormonal e não está bem? Ganhou peso, ficou inchada, teve retenção de líquido, ficou com mais celulite, não teve um bom resultado com a terapia de reposição hormonal. Escreve aqui pra mim. A Dani Borba falou que não teve uma boa experiência. Escreve aí, Dani, que falta de boa experiência foi essa? A Simone falou, tive uma melhora muito boa na libido, mas ainda com outros sintomas. A Simone falou também, eu estava fazendo reposição hormonal e não gostei. A Bianca falou no início, fiquei mal pra caramba, uma tristeza horrível, mas depois, ok. Gente, a reposição hormonal bem feita, ela vai te levantar. Ela vai começar a equilibrar todos os teus hormônios. Só que você entrar com esses hormônios de uma maneira capenga é como você querer dar uma festa num ambiente que tá desarmônico, tá sujo, não tá valendo a pena, não tá próprio, não tá apropriado, não funciona. Então só fazer reposição hormonal não te leva ao lugar que você quer chegar, que é um lugar de quê? Não ter dor na mama, conseguir emagrecer, não ficar com vício em doce o tempo todo, conseguir dormir uma noite toda, não ter fogacho, ter libido, ter energia, sabe? Então, para você é super importante que você entenda que mesmo que você faça reposição hormonal, você precisa de um acompanhamento prévio a isso. Olha só, não me dei bem, enjoo, dor de cabeça, uma irritação, a Mércia falou. Muitas vezes o hormônio que provoca isso é um hormônio que é via oral, ou seja, você recebeu pela boca esse hormônio. Ele não é um hormônio transdérmico, ele não é um implante hormonal. Existem vias mais modernas e mais assertivas que podem garantir uma quantidade de hormônios satisfatoriamente sendo entregue todos os dias para você. Essas falhas, na entrega dos hormônios, muitas vezes são falhas que vão repercutir em você ter justamente dificuldades. Você ter ainda sintoma, você ainda ter fogacho, você ganhar peso, você ficar com retenção, enfim, todos esses sintomas que você está esperando que os hormônios resolvam e ele não vai resolver até você se organizar internamente. E é isso que a gente vai fazer quando a gente entra com os alimentos que ajudam no climatério e na menopausa. Dentre esses alimentos que ajudam no climatério e menopausa, a gente não pode deixar de falar sobre a soja. Não é a soja do leite de soja, daquele do Adez, por exemplo, ou daquele leite de soja embalagem Tetra Pak. A gente não está falando daquela soja de proteína texturizada de soja que parece uma carne moída. A gente está falando da soja na forma de tempê, natto e tofu. Então são as formas mais adequadas da gente poder utilizar a soja. Por quê? A soja tem um componente, que são os fito-hormônios, que são as isoflavonas, que vão funcionar como hormônios naturais.
como fito-hormônios. Então, são hormônios que podem entrar lá no receptor do estrogênio, só fazendo um equilíbrio positivo dele. Ninguém com soja pode desenvolver um tumor, ninguém com soja pode favorecer um crescimento, né, uma ação hormonal insatisfatória. Então, mulheres que entram no plano PD ou que vêm para o desafio da dieta hormonal e não podem receber hormônio, podem ter isoflavonas na composição do seu cardápio. Isso não é uma contraindicação, tá? Como fazer para receber o questionário da sua postagem? É só escrever aqui embaixo a palavra desafio, tá? Que aí quando você se inscrever no desafio, é que você pode fazer esse questionário, tá bom? Bom, então a gente tem essa questão da soja, que ela vai se ligar lá no receptor do estrogênio, podendo fazer a gente aumentar levemente ou diminuir levemente aquela questão do estradiol. A soja transgênica hoje em dia, você vai comprar uma soja orgânica se você puder, ou você vai usar fitoestrógeno manipulado, você vai usar isoflavona manipulada ao invés de usar na alimentação. A gente aqui está falando de uma maneira geral, em condições de temperatura e pressão adequadas. Um outro alimento que precisa entrar na sua alimentação são os vegetais verdes escuros. Os vegetais verdes escuros, eles têm uma proporção muito boa entre cálcio e magnésio, que são dois minerais essenciais na saúde da mulher 40+. Por quê? O que acaba acontecendo é que a gente vai tendo uma queda progressiva nos níveis de estradiol, de estrogênio. E essa queda progressiva, ela vai acontecendo dos 44, 45 anos para frente. Ou seja, quando você ainda tem 39, 40, 42 anos, você já tem queda de testosterona, você tem queda de progesterona. Então, muitas vezes a libido já é afetada, muitas vezes você já tem um ciclo menstrual mais abundante, você tem cólica menstrual, você tem escape de coágulo na menstruação, você tem dor ao menstruar, você muitas vezes tem mais celulite, você tem cistos, nódulos, tem endometriose, são condições características de uma mulher 40, mas uns 40 até uns 44, 45. Dos 45 em diante, além da progesterona e da testosterona, o estradiol também começa a cair. E quando esse estradiol começa a cair, a gente começa a ter outras questões que antes não existiam, como, por exemplo, a possibilidade de diminuir a massa óssea. E essa progressão, ela é anual. Então, se você fizer uma densitometria aí por volta dos 40 e poucos anos, você vai ver que a cada ano a tendência tá pior. Principalmente se você não repuser vitamina K2, zinco, selênio, molibdênio, manganês, magnésio, cálcio, D3. Então, tem nutrientes que são fundamentais para que a parte óssea fique mais intacta, fique mais preservada. Se você não tem esse tipo de conhecimento, para você comer vegetais verdes escuros ou comer vegetais verdes claros, vai dar no mesmo. Por quê? O vegetal verde claro não tem essa proporção cálcio-magnésio que a gente estava falando. Quando a gente tem essa proporção, eles acabam favorecendo a manutenção desse osso mais saudável, desse osso mais estabilizado e menos comido, digamos assim, que é um processo que a gente chama de reabsorção óssea. Tá? Então, a gente precisa ter mais desses elementos. Couve, brócolis, espinafre, acelga, todos esses elementos são muito importantes para essa fase da vida da mulher. Outra coisa que pode ajudar muito, e outra coisa, se a gente pensar do ponto de vista hepático, sabendo que o fígado é um dos órgãos centrais nesse processo de processamento hormonal, as folhas verdes escuras, sobretudo essas que eu tô falando, couve, espinafre, todas essas podem ajudar o nosso fígado a trabalhar com mais desempenho. É como se fosse um acelerador, um catalisador para que você possa ter um resultado hepático ainda melhor, tá? Ô João, saudades suas, quando é que você vem no consultório de novo? Vem você e sua mãe, então, essa semana em São Paulo. De terça a sexta, quero ver vocês.
tá? Saudade de você, garoto. Manda um beijo pra sua mãe, que eu gosto muito dela também. Ouve, então, isso é ser mais intencional na sua compra. Se a couve vai te ajudar no intestino, na relação cálcio-magnésio, a prevenir a osteopenia, a osteoporose, vai fazer o teu fígado detoxificar mais, por que eu vou usar alface? Por que eu vou usar repolho, né? Então, eu vou usar aquele elemento. E a gente está falando, gente, de alimentos que são muito fáceis. Elementos que você compra no supermercado, no hortifruti, no açougue. Então, a gente não está falando de nada aqui que seja demandante, que eu vou te pedir para ir para um lugar assim muito difícil para você poder conseguir. É tudo muito simples. Você pode comer até no restaurante aquilo se você quiser. Até durante o desafio. Lembrando que quem não se inscreveu ainda no desafio e ainda não escreveu aqui na live a palavra desafio, escreva agora para quando terminar a live você receber o link para você poder entrar, preencher sua avaliação hormonal e já receber um material próprio para você entender o que deu na sua avaliação hormonal. Eu vou te orientar sobre o que deu e vou te ensinar como que você vai fazer para você colher os melhores resultados antes mesmo do desafio começar. Porque você vai receber um material bem específico para o número que você marcar no seu questionário, tá? Que mais que a gente pode colocar dentro desse cardápio da mulher? Fruta vermelha. Então, fruta vermelha tem bastante antioxidante, tem componentes anti-envelhecimento, tem componentes anti-inflamatórios, tem ácido elágico que para pele é maravilhoso, para manutenção do colágeno, para produção de ácido hialurônico. O ácido elágico também é ótimo ao nível hepático para te ajudar também nesse processo de detoxificação de fígado. Então, comer frutas vermelhas também tem baixo índice glicêmico, tem uma carga glicêmica baixa. Então você evita picos de insulina que vão desmembrar em quê? Em menor energia, maior vontade de doce, de carboidrato, descompensação de glicose. Então o que você vai entender? Que quando você escolher essas frutas também com intencionalidade, você vai ter um resultado muito melhor no entorno de tudo isso, tá? Tem outras coisas que podem ajudar muito. Gente, PD é Patrícia Davidson, tá? Então, PD é Patrícia Davidson, as iniciais do meu nome e sobrenome. Quem, por exemplo, vai comprar sementes, né? As sementes, de uma maneira geral, elas são muito úteis no equilíbrio da mulher, principalmente pelo conteúdo de gordura que elas têm. Essas sementes têm uma fonte vegetal de ômega 3, que pode ser muito boa para hidratação de pele, para funcionamento do cérebro, para velocidade da transmissão do impulso nervoso. E aí as sementes melhores pra gente, semente de abóbora, semente de girassol e semente de linhaça. São ricas em vários componentes, também tem fito-hormônio na composição. Então, assim como a soja pode ajudar, né, no equilíbrio hormonal natural, então isso a gente já tem pouco na chia. A gente tem mais na linhaça. Então, é melhor eu ter mais linhaça no cardápio do que chia. Não é a mesma coisa comer chia, comer linhaça. Então, a gente também precisa ver isso, né? O que é de melhor intencionalidade se eu tenho um problema, por exemplo, hormonal natural? Por que eu não pego semente de abóbora e de girassol e trituro, por exemplo, e faço uma farinha para usar todos os dias na minha salada, ou todos os dias na minha sopa, ou todos os dias numa vitamina? É maravilhoso, porque você vai ter uma riqueza ali também de cálcio, você vai ter uma riqueza de magnésio, vai ter uma riqueza de zinco, que é um nutriente super importante para os hormônios funcionarem nos seus receptores. Hormônios sexuais, eles precisam de vitamina D e zinco para funcionarem de maneira satisfatória nos seus receptores. O que é um receptor de hormônio? Chave e fechadura. Então, esse hormônio ele tem que se ligar em algum lugar. Se eu tenho os nutrientes adequados para esse receptor receber mesmo a informação do sinal aqui do hormônio, maravilha, a gente vai ter um resultado muito melhor. Por isso que muitas vezes quando você usa hormônio, você tem a chave, mas a fechadura tá como? Ó, fechada. Então você tenta abrir, ó, mas não entra o hormônio aqui dentro. Então o seu médico está te dando hormônio, mas se ele não entra aqui dentro do receptor, como é que vai ser o resultado na sua célula com esse receptor defeituoso?
vai ser ruim. E isso explica porque muitas vezes você está com uma reposição hormonal sem ter um resultado satisfatório, tá? Em relação a chás, a gente deve incluir bastante chá na alimentação. E aí a gente pode ter chá de camomila, chá de erva cidreira, são chás mais para te ajudar na qualidade do seu sono. Então são chás mais relaxantes, são chás que vale a pena, por exemplo, você fazer depois do jantar, quando você já estiver pensando em dormir, maravilhoso. Agora tem outros chás que vão te ajudar em energia, chá de ginseng pode te ajudar na energia, um chá, por exemplo, de cúrcuma já vai ajudar num efeito anti-inflamatório. Um chá de dente de leão, de boldo, de carqueja já vai ajudar mais no fígado. Um chá de hibisco com canela vai ajudar mais no equilíbrio do açúcar no sangue. O chá de folha de louro, ele é mais digestivo e ao mesmo tempo ele ajuda na, digamos assim, na digestão de gordura e no processamento do fígado. Então tem uma série de chás. Chá de amora pode ajudar bastante nos calores da menopausa. Então, dependendo do que a gente escolhe de planta, de ervas para chá, a gente pode também estar tratando de maneira intuitiva, mas principalmente de maneira intencional essa nossa paciente. Agora, falem para mim, você usa esses chás de uma maneira mais presente na sua alimentação? Me conta aí como é que é a sua experiência em relação a isso. Chá de cavalinha e boldo são chás mais diuréticos. Chá de cavalinha também é um chá que ajuda bastante na queda de cabelo. Ó, uso muito chá, sim, 3 vezes por dia. Cravo com anis estrelado é mais para controle da vontade de doce, processamento de carboidratos. Chá de amora com hibisco tem um efeito antioxidante e auxiliador dos fogachos. Chá verde pode te ajudar o fígado a detoxificar melhor, pode ser um chá mais termogênico, é um chá antioxidante. Espinheira santa é um chá mais digestivo, é um chá para quem tem refluxo, quem tem azia. Chimarrão é um chá que tem que tomar cuidado, assim como o chá preto, que é um chá que pode favorecer a perda de massa óssea, né? Tudo que tem mais cafeína pode fazer você perder mais cálcio na urina, então muita atenção, tá? Chá de alecrim é digestivo, chá de orégano é antifúngico, chá de gengibre anti-inflamatório, espinheira santa digestivo, camomila sedativo, erva cidreira sedativo. O mate é a mesma coisa que o chimarrão, tem que tomar bastante cuidado, porque horário da tarde para noite não é interessante. Eu não sei se você sabe, mas a cafeína dos chás e do café, ela pode ficar na sua circulação por mais de 10, 15 horas. Então, se você tomou isso ao longo da tarde toda, certamente à noite você vai ter uma agitação mental e física tão grande que vai ser difícil aprofundar o seu sono. E, sendo difícil aprofundar seu sono, necessariamente vai ser difícil você emagrecer. Porque é durante o sono que a gente libera alguns hormônios importantes para o nosso emagrecimento. Então, mate de manhã pode ser, hibisco com gengibre depois do almoço pode ser, ou de repente erva doce com erva cidreira pode ser na refeição, camomila antes de dormir. E na parte da noite, de repente, um chá de maçã com canela. Então, você pode ter chá várias vezes ao dia, porém, com intencionalidade do uso desse chá. Então vamos aqui pensar uma coisa. De manhã, o que vocês têm hábito de tomar de café da manhã? Escreve aí pra mim que eu quero saber o que você vem tomando de café da manhã. Café com pingo de leite, suco verde com ovo, suco verde, ovos crepioca, pão de aveia, frutas, ovos e café preto. No momento eu tô fazendo jejum,
café, água e creatina, café, ovo, fruta, mamão ou melão com granola. Atenção, tá, gente? Quem fica aí na frutinha com granolas tem mel, melado, tem algum tipo de açúcar na composição. Então, tudo isso junto com a fruta eleva a sua carga glicêmica da refeição. Pode não ser interessante para quem quer emagrecer e para quem quer ter um resultado melhor nos exames de sangue, com a redução de triglicerídeo, de colesterol, de glicose e diminuição da circunferência abdominal. Então eu diria que o que vale a pena no café da manhã, ovo, por exemplo, com suco verde pode ser interessante, lembrando para você usar uma fruta ou água de coco no suco verde. Se você faz jejum, tá tudo bem, você pode seguir no seu jejum intermitente até o horário do almoço e na hora do almoço você faz uma refeição de quebra de jejum, que você vai ter prioritariamente proteínas, vegetais, folhosos e, se você quiser, uma fonte de carboidrato também. Super coffee é prejudicial? Não é prejudicial, mas eu vejo que algumas mulheres que são sensíveis à cafeína, como é o meu caso, por exemplo, que ficam muito tempo com a cafeína em circulação, que quando tomam super coffee ficam agitadas, ansiosas, nervosas, até com um pouco de tremor. Então, essa sensação de ansiedade que a cafeína dá, ela não é positiva, porque ela, ao invés de te dar o foco que a cafeína tem que te dar, ela te deixa com uma reação exacerbada. Então, ao invés de ter foco, de ter atenção, você tem o quê? Você tem uma sensação de estar desfocando mais. Então, se você tem isso com super coffee ou com 3, 4 xícaras de café, tenha cuidado, diminua o seu consumo de café, porque isso pode indicar que você está se excedendo, tá? Super coffee não quebra o jejum, café aditivado não quebra o jejum, café preto não quebra jejum. Então não tem problema nenhum você utilizar essas opções. Café com queijo branco. Então, a gente aqui nunca é muito fã de queijos, iogurtes e etc, mesmo que digam que isso tudo tem cálcio. Por quê? Porque a gente sabe que é uma proteína que muitas mulheres não têm boa digestão, elas não vão conseguir digerir, não conseguindo digerir aquilo, fica muito tempo tentando gastar energia para ser digerido. Ao não ser digerido, gera estufamento, gases de tensão abdominal, inflamação no ambiente intestinal e com isso você acaba tendo piora desse quadro inflamatório. Então, muita atenção também em relação a isso aí. Bom, aí passando para a parte do almoço, por quê? Não se faz necessário você comer de 3 em 3 horas, nem de 2 em 2 horas, fazer 5, 6 refeições por dia. O ideal é a gente ficar entre 3 e 4 refeições por dia. 3 seria o almoço, o lanche da tarde e o jantar, se você pular o café da manhã, for fazer um jejum na parte da manhã, ou café da manhã, almoço, lanche da tarde, que seria um jantar cedo para você começar o seu jejum. Então, tem que ver o que funciona melhor para você. Então, eu te diria que talvez na rotina da mulher seja mais fácil ela pular o café da manhã, que muitas vezes ela não faz com filhos e com marido, e ela jantar em casa com essas pessoas da família, mesmo para começar o jejum depois. Então, ao invés dela jantar muito cedo para começar o jejum, ela janta no horário com a família, degusta com a família tudo que tem, e aí ela começa a fazer o jejum intermitente, quebrando na hora do almoço. Isso é o que eu faço, que eu acho que é melhor. Eu acabei de de jantar rapidamente com as crianças, tinha uma panqueca sem glúten com carne moída, junto com salada e chuchu. Aí tinha arroz, tinha frango grelhado, tinham outros elementos ali na mesa. E aí o que eu comi foi a salada, o chuchu e depois a panqueca com a massa sem glúten, né? Por que é importante a ordem que a gente come os alimentos na refeição? A ordem dos alimentos vai garantir que você tenha um melhor controle sobre esse carboidrato ingerido. Como assim melhor controle? Você vai ter provavelmente menos fome 1h30 depois da refeição. Já percebeu que quando você exagera no carboidrato, você come arroz, batata, farofa numa mesma refeição? Ou no café da manhã você toma um suco, come uma fruta e ainda bota uma granola doce por cima? Tudo isso vai alterando a sua maneira de lidar com as coisas do dia a dia. Então a tendência, quando a gente faz pico de glicose, é o quê? Você ficar mais irritada, você ficar com mais fome, com mais necessidade de doce, ficar com aquela boquinha
sabe, nervosa para sempre beliscar uma coisinha doce, nem que seja um pedacinho de chocolate, um picolé de fruta, alguma coisa assim, sabe? Então, quando você consome muito carboidrato por vez e faz o pico sem antes ter comido um vegetal, uma folha, um elemento que faça essa movimentação com mais fibras, provavelmente você vai ter esse pico de glicose e isso vai afetar inclusive o seu humor. Então a gente aqui quer o quê? Você com esse humor mais o quê? Estabilizado. E não com picos e vales. Uma hora tá mal-humorada, uma hora tá bem-humorada, uma hora tá com energia, uma hora tá sem nada, sabe? Quando esses altos e baixos que você já deve ter percebido, fora a vontadezinha de doce. Então, o que você vai fazer? Você quer fazer uma dieta hormonal na hora do almoço? O que você vai fazer? Bastante proteína, então capricha na carne, capricha no frango, ou capricha no peixe, capricha nos ovos, bastante vegetal, bastante folha crua, bastante elementos crus e comece a sua refeição pelos crus. Depois você vai para os cozidos e, por fim, se você tiver colocado um arroz, uma batata, uma massa, uma farofa, alguma coisa assim, você vai usar esse último recurso de consumo de carboidrato ao final da sua refeição e não no início da sua refeição. Presta atenção porque isso vai fazer toda a diferença, inclusive na sua energia quando você terminar a sua refeição e nas próximas 2 horas. Olha o que aconteceu comigo. Eu sentei agora, eu também comi bem rápido, né? Eu cheguei em casa, fui fazer uma escova, que amanhã eu vou atender em São Paulo. Cheguei em casa correndo, fui já sentar com as crianças, comi de maneira rápida, comi uma panqueca, apesar de ser sem glúten, ela tem uma farinha, provavelmente era uma farinha de arroz, alguma dessas farinhas sem glúten, provavelmente está me deixando com hipoglicemia. Como é que eu tô me sentindo na live? Eu tô me sentindo, com uma energia menor do que eu costumo ter nesse horário. É como se me desse uma sonolência depois desse jantar e a gente tá aqui debatendo. E eu não tô dormindo porque eu tô conversando, porque eu tô exercitando o meu cérebro. Mas não caiu bem esse jantar. Provavelmente porque tem alguma coisa nessa massa que tem uma carga glicêmica mais alta que me deixou com hipoglicemia. E a hipoglicemia, ela tira a energia do cérebro, ela tira a energia do corpo. Se você se vê muitas vezes no dia todo sem energia se arrastando, provavelmente você está comendo mais carboidrato do que você deve, carboidratos que fazem pico de glicose imediatamente, ou então você está comendo carboidrato muitas vezes ao dia. Tá? Pode ser, você está falando do meu caso, da panqueca? Pode ser farinha de arroz, né? Farinha de arroz, ela tem um índice glicêmico mais alto. E é um preparado de panqueca sem glúten, né? Que eu acho que comprou pronto aqui em casa, né? Um preparado que já é para isso. Ele é super natural, mas se eu não me engano, ele é de farinha de arroz. Não funciona bem para mim. Eu tenho hipoglicemia até se eu comer fruta depois da refeição. Pra mim, me cai muito mal. Quer me ver sonolenta é terminar uma refeição com um abacaxi, com mamão, com uma frutinha. Não posso, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu fico imprestável. Eu não tenho menor condição de terminar uma refeição e comer um doce, comer uma sobremesa ou, quiçá, uma fruta. É direto pra cama. Não funciona pra mim. E principalmente por isso, eu tenho hipoglicemia, fermenta, fico com a barriga estufada, mal-estar geral. E muitas vezes, se você também se sente assim, mais estufada, com falta de energia depois das refeições, com sonolência, pode ser alguns indícios. Pode ser uma hipoglicemia se você tiver comido mais carboidrato na refeição, ou um carboidrato que faz pico, né? Uma fruta, às vezes um suco de fruta, às vezes uma sobremesa feita com açúcar. E pode ser um problema digestivo, ou seja, tem elementos ali que te roubam energia digestiva. Então, por exemplo, você pode ter dificuldade de digerir carne bovina, por exemplo. Carne bovina pode levar horas para você. Ela já leva horas para ser digerida naturalmente com as enzimas que a gente produz.
Eu sou uma que eu tenho mais dificuldade em digerir carne. Eu adoro carne bovina, mas dependendo do que eu vou comer ou do horário do dia, ela realmente pode cair muito mal para mim. Olha a nossa doctora aqui, nossa nutróloga da clínica. Doutora Carla Confessa já sabe que nessa turma do Plano PD você já está convocada para dar uma aula de terapia de reposição hormonal. Se não sabe, fique sabendo. Tá bom? Olha, por exemplo, omelete com aveia. Pra que omelete com aveia? Aveia é fonte de carboidrato. Tem muita gente que tem sensibilidade à aveia. Pra que isso? Pra que isso? Bota outra coisa no omelete. Faz um omelete com vegetais dentro. Bota cebola, tomate, pimentão. Dá um delete aí nos legumes que sobraram do teu fim de semana. Joga ali dentro do omelete. Faz um volume grande, porque senão você tem que botar uma quantidade muito grande de aveia dentro desse omelete para fazer ele render. Vamos render com mais fibra. Olha, por exemplo, a Aline falou que ela fez um teste de intolerância e ela descobriu que o ovo faz muito mal para ela. Então, se o ovo faz muito mal para ela, com certeza tem um roubo energético grande, tanto do ponto de vista digestivo como do ponto de vista inflamatório. Então, ela não deve comer ovo por algum tempo. E talvez você também tenha essas intolerâncias. Pode ser a glúten, pode ser a carne bovina, pode ser a frango, pode ser a aveia, pode ser a feijão, pode ser qualquer tipo de alimento. E dentro do plano PD, o que a gente faz? A gente faz um rastreio de determinados alimentos para que você tire esses alimentos do seu cardápio momentaneamente. E aí sabe o que acontece? A enxaqueca passa, a dor articular passa, o colo irritável passa, a qualidade do sono melhora, o fogacho vai embora, você emagrece. Então tem uma série de mudanças que podem ser implementadas de coisas básicas do dia a dia que você tá achando que tá comendo e tá abafando. Olha a quantidade de gente que já veio com a história da aveia aqui. Ó, Rosenilde falou, toda vez que eu como fígado, fico arrotando o gosto. Deus me livre. Olha só, até postei ontem. Não tem uma trend de marcar alimentos que você não come de jeito nenhum pra saber se você é nojenta com a comida? Fígado é uma coisa assim que eu não tenho condição de sentir o cheiro ou de colocar na minha boca. Tem pavor absoluto e máximo com fígado. Não gosto nem de ouvir o som da palavra. Então, o que acontece? Ela falou que ela fica mal com o fígado. O fígado tem um conteúdo de gordura muito grande. Ele é indigesto. Tem que ter fígado para comer fígado. É bem por aí. Ó, Marta também é das minhas. Do team sem fígado. Ó, a Ju Marisa falou, virei vegetariano. Sou do time que virou vegetariano. Então, vegetarianos, mais atenção ainda. Porque se você é vegetariano, se você é vegano e você fica naquela base do grão o tempo todo, não existe a possibilidade de você começar a sua refeição sem uma salada crua, sem um vegetal, sem um legume. Porque você vai fazer pico. Quer ver outra coisa que me dá hipoglicemia? Quinoa. Se eu comer quinoa sem um preparo antes, né, de um vegetal, de um legume, vou ter hipoglicemia depois da refeição. Tá funcionando isso pra mim? Não. Gente, quanta gente gosta de fígado? Gosto não. Vou fazer um reel sobre a aveia pra vocês. Prós e contras da aveia, tá bom? Assim fica ali chapado no feed. Mesmo quem não assistiu a live vai poder entrar em contato com as informações que a gente precisa ali. Eu tenho um reel super polêmico do fígado. Eu vou reproduzir ele também. Eu falo porque que você não deve comer fígado. Eu sou do time que condena o fígado. E um monte de gente, quando assistiu esse meu Reels, me condenou também. Falou, ai, que isso? Que polêmica. Não preciso de nada disso. Eu vou fazer um Reels polêmico de novo sobre o fígado. Gostei. Me lembrei que isso deu um burburinho na internet. Eu não sou uma pessoa muito polêmica, mas eu vou polemizar na história do fígado. Sabe? Porque muita gente tá falando de fígado ultimamente. Eu vou cortar essa onda do fígado.
Nunca dei fígado aos meus filhos. Que bom. Ó, live que vale ouro. Só com essa live abriu a minha cabeça. Pois é, gente. Imagina uma semana de conteúdo que eu vou vir dar aula todos os dias. Gente, eu tenho que me preparar emocionalmente, intelectualmente, fisicamente, porque vai começar uma maratona verdadeira. E a minha equipe não me poupa, não. Não importa onde eu esteja, se eu estiver em São Paulo, em Brasília atendendo, pode ter ficado 10 horas atendendo, é de noite, tem live. Ou vai ser aula no YouTube, ou é live no Instagram para tirar dúvidas sobre a aula do YouTube da véspera. Então a gente vai ter 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 8 dias basicamente de aulas direto, todo dia às 20 horas. Tira aí pra mim 35, 40 minutos do seu dia, deixa marido com os filhos, deixa as crianças em casa sabendo que você é minha, do dia 15 ao dia 22. Porque na verdade você vai ser minha por uma semana, mas você vai ser deles com muito mais plenitude depois disso, porque você vai mudar os próximos anos da sua vida e da sua família. Eles vão ter uma mulher com mais fogo no parquinho, vão ter uma mulher com mais energia, com mais disposição, com mais autoestima. Gente, o potencial de uma mulher com autoestima, você sabe qual é? É de conquistar o que ela quiser. É impressionante. Todo dia no consultório eu tenho essa experiência, né? Ao vivo com essas mulheres, né? De falar, Patrícia, depois que eu emagreci, a minha vida mudou de um jeito. Primeiro, que você já se veste melhor, né? Então, no que você já se veste melhor, você já se apresenta com mais segurança. Quando você se apresenta com mais segurança, a sua palavra tem mais firmeza, você tem mais assertividade no que você diz. Você não fica mais se escondendo. Você aparece em foto, você aparece na internet, você quer se mostrar. Isso porque eu tô falando de benefícios estéticos, eu ainda não cheguei nem nos benefícios, né? Da vida mesmo da mulher. Né, da funcionalidade, de você andar com mais facilidade, de você não ficar se queixando de dor o tempo todo, de você não ter que ligar o seu ar-condicionado no 17 e o seu marido quer dormir com 24. Gente, a mulher não pode sentir mais calor que o homem. O termostato da gente é diferente. O homem tem que estar cheio de testosterona, tem que estar com calor. A mulher, ela sente mais frio. Se você tá com mais calor que seu marido, tá tudo errado. Ou ele também tá cambaleando na testosterona, ou você também tá bem debilitada nos seus hormônios sexuais. Principalmente a queda do estradiol que faz isso. Eu não tenho fogacho ainda. Por quê? Porque eu tenho 45. É dos 45 em diante que o estradiol começa a cair. Pra quem não faz dieta hormonal, com fitoestrógeno, com fito-hormônio, com tudo isso. E aí a gente vai aprender ao longo dessa semana o quê? Shots, chás, shakes, receitas simples. Você tem que estar no canal da PD. Tem um canal no Instagram, que você vai clicar lá no link da minha bio, o canal da PD. Aí você vai botar participar. Por que você tem que participar? Porque ali eu jogo um monte de receita. Aonde eu vou, agora as pessoas falam, ih, PD, fiz aquela receita de tal coisa. Ih, PD, assisti tal coisa. E PD essa semana fiz tal coisa. E olha só que relato bacana, a Kátia Pan falou. Isso mesmo, PD. Há 2 anos fiz o desafio da PD, eliminei 34 quilos com 48 anos e ficou pra minha vida toda. Que presente me dei com a PD e equipe. Gente, só que vocês confundem 2 termos, tá? Tem o termo que é o desafio, que é o gratuito, que é o que você já pode eliminar de 2 a 5 quilos na semana e melhorar alguns dos seus sintomas. E tem o plano PD que eu abro na sequência. No dia seguinte que a gente termina o desafio, eu abro as vagas para o plano PD. Para quê? Para que essa experiência gratuita que você vivenciou de uma semana faça você dar mais um passo junto comigo e com a minha equipe. E ali você pode chegar a perder até 20 quilos em 8 semanas. 20 quilos em 8 semanas e sumir todos os seus sintomas. Ó, a Kátia agora corrigiu, eu fiz o plano PD. Exatamente. Então não é no conteúdo gratuito que você vai perder 34 quilos. No conteúdo gratuito você consegue perder de 2 a 5 quilos. E eu ainda recomendo que você entre no plano PD mesmo que você não queira emagrecer. Porque o plano também é para correção de sinais e sintomas do climatério, que não vão ir embora necessariamente com 7 dias de desafio gratuito. Você tem que estar ciente disso. Tem coisas que você sente há anos que vão sumir em 15 dias, em 1 mês, em 2 meses, mas não vão sumir em 7 dias.
Ansiedade ajuda, gente? Vai virar zen budista. Vai terminar o plano PD o quê? Meditante. Tem alguma aluna que quer entrar aqui comigo, dar um depoimento de como é o plano pra gente finalizar a live? Enxaqueca melhora? Você não sabe nem mais o que é enxaqueca, minha filha. Esquece. Pra quem ainda não se inscreveu no desafio, escreve aqui embaixo a palavra desafio. Bora? Escreve aqui embaixo a palavra desafio. Aí você vai receber um link inbox para você poder se inscrever no desafio gratuito. Quantos meses de plano? 2 meses. São 8 semanas para você perder até 20 quilos. Gata, tem noção? 20 quilos em 8 semanas? O que é isso? Então vão ser 8 semanas para você estar comigo, com a minha equipe, tirar dúvida todo dia, uma plataforma maravilhosa, troca de cardápio a cada 10 dias. São 4 etapas, vai aprender a fazer um detox maravilhoso, uma desintoxicação, uma desinflamação. Nunca vai ter tido o benefício que você vai ter comigo, com ninguém da sua vida. Mas ó, eu assim, posso falar, eu rasgo meu diploma, entendeu? Duvido que alguém tenha no mercado um programa mais coerente para a saúde da mulher 40 mais do que o meu. Não tem. Não tem, com o suporte que a gente tem, com a equipe que a gente tem, com a presteza, com as Nutris, Natália e Yasmin entraram aqui na live. É maravilhoso. É presente para a vida. E agora teremos a doutora Carla Confessor com a gente também dentro do Plano PD. Quem quer dar o desafio, quem quer dar o depoimento aqui pra gente fechar a live? Senão a gente vai fechar assim. Esse de uma semana, Helena, escreve aqui, desafio. O plano ele só vai estar disponível para compra no dia 23. Quem já tem certeza que vai... Adorei essa, a Gisele falou, gastei 7 mil com implante hormonal, com uma pseudo doutora blogueira e engordei 12 quilos. É isso mesmo que acontece quando você não está preparada. Né? Então, por isso que dentro do plano PD é muito legal, porque você também vai ter aula de reposição hormonal. Você também vai entender como é que você usa o implante, como é que você usa um gel, por que você usa. Mas isso você vai aprender já nos finalmente do quase término do programa. Você precisa entender sobre os seus hormônios mais pro final e não no início. O hormônio é a cereja do bolo, é quando você já está organizadinha, é quando você já está com equilíbrio. Não é a primeira coisa. Viu que você ganhou 12 quilos. O desafio é gratuito. Ó, a doutora Carla falou. O implante é a cereja do bolo para quem merece. Preste atenção, é uma questão de merecimento. É ou não é? É isso. Cadê minhas alunas do Plano PD? Quem é que quer entrar 5 minutinhos aqui comigo para falar como é que tá sendo o plano? Ou como é que foi? Gente, vocês estão perguntando tanta coisa de reposição hormonal que eu vou chamar a doutora Carla para fazer uma live comigo qualquer dia desses. Kátia, vambora, Kátia. Kátia perdeu 34 quilos. Vamos ouvir a história da Kátia? Boa Oi. noite! Garota, tá seca. Quem será que fez isso comigo, PD? Você e sua equipe maravilhosa. 34 quilos. 34 quilos. E foi assim, entrei no seu desafio, né, de 2 semanas, achando enorme, obesa, achando que nunca perderia Quanto que 20 você pesava quilos. no desafio? Pesava 94 quilos. No desafio gratuito, você tá No falando. desafio gratuito, é. E Aí, como é que foi? No desafio você já perdeu peso. no desafio, pelos 2 meses, né, do desafio eu já perdi peso. Perdi 9 quilos. E aí eu falei assim, vou me dar de presente e vou entrar no plano da PD, Você né, perdeu de dois 9 quilos meses. no desafio de 7 dias? 9 Você quilos. perdeu 9 9 quilos. quilos, mas eu
fui radical, PD. Tudo que falava e estava escrito, sabe assim, nem aquela, eu fui num lugar, eu comi um brigadeiro. Não, eu fui bem radical. Tudo que se falava ali eu fazia, Gente, eu tô entendeu? chocada. Eu nunca tinha visto uma aluna que tinha perdido 9 quilos em uma É, semana do plano é. do desafio. E aí é lógico que eu entrei, porque eu achava que eu nunca fui capaz, né? Que eu não seria capaz, eu tinha medo de tudo. E o que eu achei sensacional do plano da PD em si, de 2 meses, todo dia você ter contato com uma nutricionista por 1 hora de manhã, 1 hora à noite, à tardezinha. A gente é ignorante alimentarmente falando, né? Eu não sabia nada de cetogênica, não Mas sabia você não nada. achava que você entendia mais do que de fato você entendia? Sempre. Porque A eu gente é tenho mãe, essa né, PD? impressão que muitas alunas entram achando que já sabem muito, porque já fizeram muita dieta, confunde um monte de conceito, de termo, e lá aprende verdadeiramente que não sabia Verdadeiramente. nada. Como você tem essas 2 horinhas por dia para tirar de dúvidas, é sensacional, porque você vai descobrindo coisas, né? Vai trocando ideias, sem contar o apoio da psicóloga, todo dia aqueles áudios e de vez em Uhum. quando aqueles encontros. Você fala assim, isso aqui é besteira, não preciso ouvir. Você ouve e aquelas coisas ficam martelando na tua cabeça, sabe? Você vai aprendendo. Então, assim, é um super desafio completo, ficou para minha vida, né? Hoje, 2 anos e alguns meses, 2 anos e 2 dias, porque eu comecei em junho há 2 anos atrás. Meu estilo de vida mudou, meus hormônios, minha academia, acordo sem o elefante que eu tinha todo dia. É sensacional, E sensacional. olha que você fez o plano PD que não era com a estratégia hormonal ainda. Não, Hoje o plano é não, todo totalmente revitalizado. A gente tem 1 hora com as nutricionistas, mas funciona muito bem. Os exatamente. cardápios são voltados para esse equilíbrio hormonal que a gente está falando, porque a gente acessa, não é só esses 3 hormônios sexuais que eu estava falando, progesterona, estrogênio e testosterona. A gente acessa 8 hormônios diferentes nesse plano Nossa. novo. Então a gente trata insulina alta, resistência à leptina, que é quando você não percebe que já está satisfeita com a comida e come em maior volume. A gente acessa, bom, a insulina, que é aquela que quando eu como muito carboidrato, eu faço pico de insulina e acúmulo de gordura. Acessa o cortisol, aquele hormônio que eu fico liberando toda vez que eu estou mais estressada, que é para lutar ou fugir, mas que eu começo a produzir ele agora, até por uma Nossa. questão mais simples, e que ele também, assim como a insulina, acumula gordura na região abdominal. Eu acesso os hormônios da tireoide, que são aqueles que regulam o nosso metabolismo, a velocidade do nosso metabolismo, a nossa produção de calor ou a nossa capacidade de sentir mais frio. A gente acessa a melatonina, aquele hormônio que aprofunda nosso sono para a gente manter a Nossa. nossa pele mais jovem, que a gente evita envelhecimento, que a gente poupa a nossa massa muscular dormindo. E aí a gente acessa progesterona, estrogênio e testosterona, os hormônios sexuais que a partir dos 40 anos começam a cair. Então, basicamente, a gente está falando de 8 hormônios diferentes que permeiam a vida dessa mulher 40 a mais e que E tudo precisam coisa ser que a gente é colocados. ignorante, né? A gente não imagina que tudo isso influencia no nosso dia a dia, na nossa rotina, no nosso sono. É só aprendizado. Por isso que eu falo, aonde eu passo, eu faço questão de falar de você, da equipe. E você vê, né? Não foi nada combinado. Isso é uma Sim, coisa que eu tenho. É gratidão, gente. Pode se inscrever, pode fazer, que eles são maravilhosos. A PD é que foda. bom. E 34 quilos, então agora você está pesando quanto? Eu tô com 60. eu fico entre os 58, 60, eu fico variando, porque a questão, né, quando incha, essas coisas todas, Isso, é né? normal. É Mas é aquilo que a normal. gente ensina. Sempre bom ter ali uns 2 quilos de vantagem. E Isso. muito bom quando você está bem perto de mudar de faixa de peso. Porque uma coisa é você Aham. olhar 5, outra coisa é você olhar 6, né? Na Exato, exato, balança. Então exato. você sempre fica brigando para tentar ficar abaixo dos 60 quilos, né? Exato. Então, sempre tentando ficar ali com uma quantidade de peso ali até os 58, 59. Começou a ver o 6 de novo. Já, opa, Puxa o freio de maneira, mão puxa de o peso. novo. É isso. Como a gente aprende. Então é legal Maravilhoso. quando você se vê dessa forma, tendo tendo essa gordurinha ali ainda
para poder aumentar, se ficar mais inchada, se às vezes tiver num período pré-menstrual, as mulheres que ainda menstruam, aquelas que viajaram de férias com o marido, com o filho e tal, Aconteceu para comigo você agora. sempre É, ficar de olho ali, porque uma variação de 2 quilos é normal. sim, Para quem perdeu 34, super normal. O que não sim, é normal é se você hoje varia 5 quilos, 8 quilos, 10 quilos, cada ano você está ali, tipo, efeito sanfona. Isso é porque você exatamente. não aprendeu, nem do ponto de vista físico e nem do ponto de vista emocional, a gerir a sua alimentação. Obrigada, Uhum. tá, Kátia? Imagina, querida, que isso. Eu que agradeço, viu, Paty? Obrigado pelo bem que você faz aí a toda a mulherada, aos homens também, que no meu grupo tinha 2 homens. Uhum. Então é isso aí, viu, Tá bom, gente? Vocês maravilha. conseguem. E eu era barriguda também, viu, galera? A gente perde, tá? Tudo isso some. Gente, muito bom. Obrigada. Obrigado, Paty. Fica com Deus. Beijo. Beijo, Tchau. tchau. Gente, eu tô adorando isso, porque não esperava. Quando eu entro aqui, eu não combino com aluna nenhuma, não. Eu não sei o que ela vai falar. Ela pode, inclusive, falar qualquer coisa aí, que não gostou do programa, que sei lá, eu sou uma charlatã, que eu tô enganando na internet, que eu sou marqueteira, né? Porque tem gente que às vezes fala essas besteiras, né? E então a gente está sujeita a ouvir o que tiver que ouvir, né? Nunca aconteceu, graças a Deus. Mas, né, por que não? Poderia ter alguma coisa assim. Então, nada é combinado. Aquilo que vocês escutam aqui são coisas que, de fato, vocês. Que é real. É o que a aluna sente, é o que ela percebe, é a gratidão que ela tem. Né? E tem um monte de gente aqui falando que está fazendo plano agora, que está adorando, que é muito legal e tudo mais. Então, só para o último aviso da live, clicar aqui embaixo nos comentários e escrever desafio. Hoje a gente falou sobre como os alimentos podem te ajudar a equilibrar melhor os seus hormônios do climatério e menopausa. E falamos sobre elementos que são super importantes e algumas dicas práticas para vocês. Não deixem de seguir o outro perfil, que é o @desafio dieta hormonal, e entrar lá no link da minha bio, clica lá e coloca entrar no canal, tá? Participar do canal, que também vai ser bastante interessante para você também pegar as receitas. Lá a gente vai colocar toda a programação da semana de desafio gratuito da dieta hormonal, vai ser maravilhoso, tá bom? Muito bom começar a semana com vocês. Se eu não me engano, é quinta-feira que eu programei mais uma live, tem mais um tema interessante e a gente vai fazendo esse esquenta antes de entrar propriamente no desafio gratuito, tá bom? Eu vou subir já já pro feed para quem quiser assistir ou encaminhar para outras pessoas. Gente, sempre é muito bom quando você fala para vocês clicarem no aviãozinho, mandarem coisa, assistir uma live, mandar para outra pessoa. Por quê? Quanto mais o Instagram entrega o conteúdo, porque vocês recomendam, mais a gente produz conteúdo, porque o Instagram facilita essa entrega quanto mais gente compartilha o resultado, né? O vídeo ou aquele material. Tá bom? Beijos!